Olá, sejam todas, todos muito bem-vindos. Meu nome é Karine Godoy, sou especialista em inteligência emocional, neurociência, liderança e desenvolvimento humano. E estou aqui para compartilhar todo o meu conhecimento. E hoje eu quero falar de um assunto, um tema que é muito interessante e faz com que a gente consiga expandir a nossa consciência de uma forma muito mais leve e assertiva. Então, vou compartilhar aqui uma tela com vocês para que vocês consigam entender, né, sobre esse tema de uma forma de uma abordagem mais leve. Olha só, assuma o comando da sua vida. O que significa assumir o comando da vida? Né? Eu vivenciei esse desconforto durante algumas situações na minha vida, aonde eu sentia que eu não estava comandando a minha vida, né? Parecia que a minha vida era comandada por alguém, né? Menos eu. Eu sentia que ou era quando eu era criança, eram os meus pais que comandavam a minha vida, e depois, quando eu me tornei adulta, né, eu trabalhava, fui CLT durante 5 anos, então parecia que sempre tinha alguém comandando a minha vida, e depois, quando eu me tornei funcionária pública, também parecia que alguém estava comandando a minha vida. Eu não tinha a sensação que eu estava no comando da minha vida. E quando eu busquei conhecimento, eu expandi a minha consciência, eu consegui entender que a minha vida, a nossa vida, ela precisa de, a gente precisa assumir esse comando, né? A gente precisa sentir que a gente está no comando da nossa vida. E como é que a gente sente que a gente está no comando, de fato, da nossa vida? A partir do momento que a gente consciente, né, de que todas as nossas escolhas fizeram com que a gente chegasse aqui hoje nesse resultado. Então, a falta de consciência, a falta de maturidade, a falta de uma visão muito clara, né, sobre quem somos, impede com que a gente consiga assumir o comando da nossa vida. Então, eu precisei buscar muito autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é uma ferramenta poderosíssima para que a gente consiga se colocar diante da vida como o personagem principal, né? Como a protagonista. E a partir do momento que eu entendi que eu era protagonista da minha história, que eu precisava assumir o comando da minha vida, assumir todas as escolhas e as consequências de todas as escolhas, sejam elas positivas ou negativas. Isso fez com que eu conseguisse, de fato, entender, né, que eu estava no comando da minha vida, que eu passei a ser a personagem central, né? Eu passei a ser a protagonista da minha vida. E aqui não é diferente, né? Essa mentoria que está lotada de mulheres que também buscam esse tipo de conhecimento, que desejam se tornar protagonista da sua história, mas para isso precisa de desenvolvimento humano, precisa de inteligência emocional, precisa de conhecimento. Então, o conhecimento ele é libertador. A partir do momento que olhamos para dentro, buscamos esse autoconhecimento, porque não podemos viver nos comparando com a história de ninguém, porque cada pessoa é única e cada pessoa tem uma bagagem de vida. O que deu certo para uma, aparentemente, porque a gente só enxerga uma parte, né? Uma cena, muitas vezes, da vida daquela pessoa, não é necessariamente o que vai dar certo para todas, né? Não é uma receita de bolo. Então, por isso que o autoconhecimento, o desenvolvimento humano, a inteligência emocional faz com que a gente consiga expandir a nossa mente, a nossa consciência e faz com que nós conseguimos olhar para a nossa história de uma forma muito mais leve e assertiva. Vamos lá, pega uma folha, né? Porque aqui eu gosto de trabalhar muito na prática. Quais são as situações aonde você não se sente no controle da sua vida? E aí eu quero que você analise a sua vida comigo. Eu vou dar o meu exemplo e você vai analisar a sua vida aí, né? De onde você estiver, você vai analisar. Hoje, 2025, eu trabalho totalmente no digital, né? Então, eu gravo cursos, mentorias, eu dou consultorias, eu
trabalho com produção de vídeos, né, infoprodutos, porque eu escolhi esse modelo de negócio, eu escolhi essa vida para viver. Mas antes disso, eu tive que passar por um processo profundo de autoconhecimento, onde eu precisei pedir exoneração de um trabalho que não fazia mais sentido. Mas antes de pedir exoneração de um trabalho que não fazia mais sentido, eu também precisei buscar muito conhecimento. Eu precisei olhar e precisei amadurecer, né? Eu já estava ali há 12 anos como servidora pública e eu queria fazer uma transição de carreira. Para que eu fizesse essa transição de carreira, primeiro eu precisava me planejar financeiramente, eu precisaria estudar, né? Qual é a nova carreira que eu gostaria de trilhar, qual o ciclo que eu precisava fechar, qual é o ciclo que eu precisava abrir. Durante algum tempo, eu consegui levar as duas coisas juntas. Durante algum tempo, eu era servidora pública e à noite, nos finais de semana, eu realizava palestras e eu realizava mentorias. Porém, chegou uma época da minha vida que eu não consegui mais tocar as coisas juntas, né? Eu estava levando até que eu precisei tomar uma decisão. E essa decisão foi uma decisão que precisou ser muito trabalhada, né? Eu precisava entender que eu iria pagar um preço, porque eu estava dentro de um concurso público onde eu tinha já uma carreira, estabilidade, férias, 13º, né? E eu estava ali numa zona de conforto, eu tinha uma estabilidade, né? Eu estava ali trabalhando, eu tinha uma estabilidade. Porém, eu não estava feliz, eu não me sentia realizada profissionalmente. E eu entendi que ali não ia me levar ao lugar que eu queria, porque eu também queria ser mãe, né? Eu já tinha uma filha e eu queria meio período ser mãe, meio período eu gostaria de cuidar da minha filha, eu gostaria de estar em casa. Só que eu não poderia se eu continuasse naquele modelo de trabalho, né? Porque eu tinha que cumprir 40 horas semanais e ainda cumpria final de semana hora extra. E aí, levando as duas carreiras juntas, ainda eu tinha que trabalhar nos finais de semana e à noite. Então, eu estava totalmente consumida, eu não tinha tempo para me dedicar à minha família, eu não tinha tempo para dedicar ao que eu amava, ao que eu acreditava, e isso começou a me adoecer. Então, é isso que foi a minha vida quando eu não era protagonista da minha vida. E aí chegou um momento que eu falei, não, agora eu quero decidir, agora eu preciso fechar um ciclo, agora eu preciso iniciar um novo ciclo, e aí eu vou seguir de forma mais leve, né? Porque para mim, os meus valores, as minhas prioridades, em primeiro lugar estava a minha família, e depois estava a minha carreira. E se eu ficasse trabalhando daquela forma, a minha família ia pagar um preço muito alto. Eu poderia até chegar, né, ter uma carreira muito promissora, porque eu estava me dedicando bastante, mas isso estava comprometendo tanto a minha família quanto a minha saúde mental. Então, você vai ter que fazer essa análise da sua vida. Qual é a situação que você se encontra hoje, que não faz mais sentido, mas que você precisa se planejar para que você consiga alcançar aquilo que você deseja que faz sentido para a sua vida. Então, coloca aí no papel, né? Qual a área da sua vida que está te consumindo, que você não está satisfeita e que você precisa buscar mais conhecimento, que você precisa se planejar para que você feche um ciclo, né? Feche um ciclo e para que você abra um novo ciclo. Então, para que eu abrisse esse ciclo, fizesse essa transição de carreira, eu precisei me decidir, eu precisei tomar uma decisão muito séria e uma decisão que não tinha mais volta. Porque a partir do momento que eu pedi exoneração, eu entendi que aquilo ali não tinha mais volta, não tinha como ser servidora pública mais, porque eu não me identifiquei como servidora pública, eu não fiquei em paz sendo servidora pública e eu queria encerrar isso na minha vida. Eu queria muito ir para o digital, né? E aí eu precisei tomar essa decisão. Só que quando eu tomei essa decisão, eu também tinha um planejamento financeiro, eu também tinha uma estrutura financeira, eu já tinha me programado, porque eu já tinha uma carteira de clientes, eu já vinha me programando para tomar essa decisão. E quando eu tomei, ela fluiu de forma muito mais leve, porque eu fui levando as duas coisas juntas até chegar num ponto onde eu podia tomar essa decisão. E é isso que eu preciso falar para vocês. É, se a gente não decide, a vida decide por nós, né? Até quando você não decide, a vida vai decidindo. E a pior coisa que tem é quando a vida vai decidindo.
porque a sensação de impotência, de incapacidade, que você está fazendo algo ali, deixa a vida me levar, a vida vai te levando. E você não consegue se programar, você não consegue assumir aquilo ali, você não consegue evoluir. E eu me sentia dessa forma. Então, a partir do momento que eu assumi o comando da minha vida, a partir do momento que eu tomei as decisões de forma muito madura, de forma analisando todo o contexto, porque tem muitas variáveis, eu precisei analisar os prós, os contras, né? Eu precisei amadurecer essa ideia, eu precisei digerir essa ideia, por isso que é o autoconhecimento, até que ponto eu estava disposta a viver esse processo, até que ponto eu estava disposta a seguir essa jornada, né? E eu acredito que eu tomei a melhor decisão da minha vida, porque se eu não tivesse feito isso, eu certamente estaria muito doente, porque o meu emocional estava totalmente abalado. E eu só consegui me curar a partir do momento que eu saí do trabalho que estava me adoecendo. Mas isso é algo muito complexo, né? Pode ser que isso aconteceu comigo, não quer dizer que vai acontecer com todas as pessoas que são servidoras públicas, porque isso também pode acontecer com alguém que trabalha na iniciativa privada, pode acontecer com alguém que também trabalha no digital, então não é uma regra, nada é absoluto. Por isso que você precisa avaliar a sua vida e entender qual é o caminho que você precisa encerrar, né? Qual é o caminho que você precisa ressignificar qual é a jornada que você precisa fechar um ciclo para começar um outro. Né? E aqui eu também trabalho com projetos sociais, o projeto Aurora, que é um projeto onde eu sempre falo, nós estamos, né, você está onde você se coloca. Então, esse projeto social visa uma expansão da consciência. Até onde eu vou me permitir ficar nesse lugar que eu estou agora? E isso tem que servir de despertar, não para vitimizar, porque quando eu olho para o lugar que muitas vezes não é, é confortável, me gera dor. E isso faz com que muitas vezes algumas pessoas se vitimizem, elas assumem aquele papel de coitadismo. E para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva, para que a gente alcance resultados melhores, maiores, a gente não pode levar o coitadismo, a vitimização. A gente precisa entender o que me trouxe até aqui. Então, eu preciso fazer tudo diferente do que me trouxe até aqui se eu não estou satisfeita com o meu resultado. Então, eu posso mudar a minha história desde que eu entenda que tudo que aconteceu foi eu que busquei fazer com o conhecimento que eu tinha. Se eu não tinha conhecimento para ir para uma fase melhor, para um lugar melhor, e eu posso hoje olhar com isso, para tudo isso com maturidade e me colocar num lugar de evolução, onde eu vou fechar ciclos que não servem mais para poder abrir outros ciclos que vão me levar adiante, tá bom? Então, faça essa reflexão, anote tudo e aí você começa a abrir a sua mente de uma forma que vai te levar para um lugar maior e melhor, tá bom? Espero que tenha feito sentido para você, que é só dessa forma que você vai conseguir assumir o comando verdadeiro da sua vida. E eu vou encerrar aqui e a gente continua no próximo vídeo.